Olá, olá, tudo bem com vocês? Hoje estou passando por aqui e quero trazer uma mensagem especial. Eu sou Renata Tom e a minha missão por aqui é estar trazendo mensagens que possam estar edificando a sua vida para uma tomada de consciência. E eu quero que você imagine nesse presente momento. Eis que o seu dia começou aí com um check na lista de tarefas, né? Mentalmente você foi ali, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E mentalmente você já deu um check, já começou ali a sua lida habitual de todos os dias, que seja com um devocional, que seja ali já deixando, né, o bife ali em cima da pia para preparar o almoço, que seja ali dando aquela ajeitadinha na casa e correndo para se arrumar, para sair para sua lida no externo, para o seu trabalho, independente de qual função você exerça, de qual profissão você exerça na sua vida cotidiana. E de repente, toque, toque. Eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir, e eu entrarei e cearei contigo. Eis que uma visita muito ilustre, muito íntima, muito particular, muito conhecida, bate à tua porta, e você, ao abrir, você leva aquele susto, porque ele não te mandou um WhatsApp, ele não tem nem telefone, ele não tem conexão Wi-Fi. Ele não tem número, ele não tem tamanho, ele não tem dimensão, porque a sua proporção é imensurável, a sua força é inimaginável e a sua unção inesgotável. E aí você leva aquele susto e de repente você olha para tua irmã do lado, socorro, me ajuda aqui, porque você olha por trás dessa visita ilustre, tem mais 12. Quem é essas pessoas? De quem eu quero falar hoje? Quem são estas mulheres? Marta e Maria. Quem é você? Marta ou Maria nesse momento? Quem você escolhe ser nesse presente momento? Aquela que já vai sair pegando panela, Senhor, eu só tenho 3 bifes, porque na minha casa só tem 3 e eu tenho que alimentar 13, mais 13, o que eu vou fazer? E você corre o olho pela casa, a casa está desorganizada na sua percepção, e você ajeita daqui, ajeita dali, e corre para o fogão e corre para o freezer para ver o que você tem em estoque nesse freezer para alimentar essa tropa. O que você vai fazer? Ou você vai ser aquela que vai, entre, Senhor, sente-se à sala, não se importe com a bagunça. Ontem a gente estava aqui num filme à noite, a sala ficou meio desorganizada porque terminou tarde, tem pipoca pelos cantos. Não se preocupe, entre, sente-se. O que o Senhor tem a falar para mim neste momento? Eu quero sentar-me aos teus pés para ouvir o que o Senhor tem a me dizer. Quem é você na fila do pão? Qual personagem você veste nesse momento, quando essa pessoa ilustre bate à tua porta? Você é aquela que vai sair para servir? Ou você é aquela que vai escolher sentar-se para ouvir e ser servida? Porque o texto nos diz o seguinte, Lucas 10, 38, 42. Caminhando Jesus e os teus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Ele não mandou um WhatsApp, ele não tinha telefone, ele não comunicou, porque quando a gente está programando um almoço especial, programando um jantar especial, a gente sabe quantas pessoas certamente virão, que seja para a família ou que seja para amigos, né, muito íntimos. Então ali a gente já tem essa programação. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um arroz especial, vou fazer uma feijoada, vou fazer uma sobremesa deliciosa. Então eu já tenho programado. Mas a visita chegou sem avisar. Ele não avisou que ia chegar. E aí? Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada demais com suas funções e com seus afazeres e com muitos serviços. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, tu não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço todo? Eu estou atribulada, eu estou sobrecarregada, eu não estou dando conta.
olha a resposta do Senhor. Diz-lhe simplesmente: por que o Senhor não a diz para me ajudar? E ele lhe respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com estas coisas? Com tantas coisas? Todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. E trabalhando um pouquinho dentro dessa linguagem, né? Linguagem do amor, a linguagem do serviço, a linguagem de presença, a linguagem de cada uma delas. Quando nós olhamos, né, a diferença dentro desse contexto de Marta e Maria, a forma, né, do servir e se relacionar com Jesus era o seu diferencial. Era o seu diferencial. E aqui eu te pergunto, qual estava certa, qual estava errada? E quem é você nesse presente momento que essa visita chegou ali na sua porta? Como que você vai proceder? Porque quando nós olhamos para Marta, ela tinha o quê? Ação e serviço. Quando nós olhamos para um contexto de uma dona, né, do lar, uma mulher do servir ao lar, ela precisa ter iniciativa. Ela precisa ter ação de iniciativa. Tá, chegou inesperadamente, eu só tenho 3 bifes, eu tenho que multiplicar isso aqui para me alimentar todos. O que eu preciso fazer? Eu preciso pedir do supermercado que me entregue, do açougue que me entregue algo mais, se eu não tenho dentro de casa. Qual o movimento eu preciso fazer para me atender a essa demanda? O inesperado bateu a minha porta. O que eu preciso mover para isso aqui? E diante dessas dificuldades, ela se apavorou e ela foi ter com o Senhor. Senhor, tu não te preocupas? Da Maria está aí calminha, tranquila? E quando nós olhamos dentro de um contexto, isso acontece muito dentro de irmãos, entre irmãos, porque muitas das vezes você vai ser aquela que só quer ser servida. E aí quando te pedem para fazer alguma coisa, mas tudo eu. Ou quando você está nesse lugar de servir a todos, de fazer por todos, né? De cuidar dos irmãos mais novos, de cuidar da casa, de cuidar das ligas. Nossa, mas nessa casa é tudo eu. Será que é tudo em cima de mim? Parece que eu estou carregando o mundo nas costas. Eu não suporto mais isso. E aí entra uma diferença que eu vou trazer ao final. A preocupação e a ansiedade. Marta estava preocupada e ansiosa. A sua preocupação excessiva com as tarefas a deixou ansiosa e distraída, levando a quê? A murmuração e a reclamação. Senhor, tu não te preocupas? Eu estou sozinha. Eu não estou dando conta sozinha. E aí ela vai para a murmuração, ela vai para a reclamação. E quantas das vezes nós estamos lidando com as nossas funções domésticas? Aquela faxina que a gente precisa muitas das vezes ali fazer, de mudar um móvel do lugar, de fazer aquela geral em cima de um guarda-roupa. E para organizar a gente precisa fazer uma bagunça, uma desordem, né? Para tirar entulhos, para tirar coisas que ali a gente vai guardando, que muitas das vezes a gente guarda tão bem guardado que quando a gente precisa a gente não sabe nem aonde está, porque a gente maloca. E essas funções são do feminino. Isso compete à mulher. Não adianta você querer que o homem venha organizar essas gavetas, organizar essa parte, porque ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir, ele não vai dar conta. Ele não vai dar conta. E muitas das vezes você pega para fazer e faz na murmuração e reclamação. Na murmuração e na reclamação. E a terceira característica aqui de Marta, fé prática. Demonstrava que ela tinha uma fé e colocava ela em prática, porque mais para frente, quando a gente vai olhar um pouquinho do contexto da vida de Marta, de Maria e de Lázaro, nós vamos perceber que quando Lázaro estava doente, né, expressando então ali necessidades de cuidados e de um milagre, como nós sabemos que aconteceu, né, que Lázaro foi ressuscitado por Jesus, Maria tinha essa fé e a colocava em prática, porque a Marta, né, ela tinha essa fé e a colocava em prática, porque ela foi ter com o Senhor. Senhor, meu irmão está doente. Expressando então a sua esperança no poder de Jesus, que está lá no texto de João 11.
E vamos olhar um pouquinho das características de Maria: devoção e escuta. Maria escolheu a boa parte. Qual era essa boa parte? A escuta ativa e silenciosa. E muitas das vezes, olhando para nós, o filho ou o marido chega para nos relatar de uma dificuldade e nós estamos com a cabeça lá no boleto, nós estamos com a cabeça lá na outra função da qual a gente precisa exercer nos próximos instantes. E a gente não sabe ouvir, e a gente não consegue ouvir, não consegue se aquietar, não consegue silenciar para dar a devida atenção ali naquele presente momento. Quem dirá para o Senhor? Quem dirá para o Senhor? Então toda essa ansiedade, toda essa aflição vai nos tirando desse lugar de conexão e de intimidade, até mesmo com o Senhor. E Maria tinha isso, então ela escolheu essa boa parte independente do que eu preciso exercer, do que eu preciso fazer. Eu preciso não me desconectar, porque senão as tribulações elas vão vir como tormentas e eu não vou dar conta, eu vou me afadigar, eu vou para a murmuração e eu vou para a reclamação. Espiritualidade e prosperidade, outra característica aqui que nós podemos aprender com Maria. A sua postura demonstra prioridade espiritual e uma profunda conexão com os ensinamentos de Jesus, valorizando a unção e a adoração. O que é adoração? O que é a adoração? Adoração é rendição. Quando nós olhamos para um contexto de Marta e Maria, todas duas estavam adorando no seu modo de servir. Marta estava adorando ao Senhor porque ali naquele presente momento ela tinha que fazer o quê? Matar a sede e a fome do seu Senhor. Ele ainda estava em forma humana, carnal, e ele é alimentado pelo quê? Pelo que comer, pelo alimento sólido, pelo alimento líquido. Os seus discípulos que estavam ali juntos, eles eram carnais como eu e como você, estavam em formas humanas. E ali eles precisavam ser o quê? Alimentados. Alimentados fisicamente. Mas além disso, eles tinham o quê? A prioridade de estar em plena conexão com a espiritualidade, em conexão com o Pai. Porque eles sabiam quem ele era, eles tinham a sua identidade muito bem firmada e muito bem formatada. Eles sabiam quem ele era. Maria também escolheu essa boa parte, porque ela tinha essa plena intimidade. Nós sabemos quem foi Maria na fila do pão. E quem é você? Quem é você nesse presente momento? Maria, outra característica, ela tinha o quê? Relacionamento afetivo. A sua escolha de estar próxima a Jesus, mesmo que em silêncio, revela um lado mais emocional e afetivo, priorizando o relacionamento com o Salvador. Quando for orar, entre para o teu quarto e no secreto, derrame-se aos teus pés. E muitas das vezes a gente vai precisar nem abrir a boca. A gente vai precisar aprender a não abrir a boca para murmurar, para reclamar, para se lamentar das dificuldades do dia a dia, das lutas, das provações. Porque é nesse momento de relacionamento afetivo onde eu me aproximo em silêncio, que eu vou ser capaz de ouvi-lo. Então, quando aí você estiver muito aflita aí naquela noite que você deita, algo está te incomodando, a tua mente está ali naquela turbulência de pensamento, você já está preocupada com o amanhã, se você tem o bife para tirar para o almoço, se você tem o boleto NXYZ para poder pagar. Preste atenção nesse momento. Talvez seja nesse momento que o Senhor quer falar com você. Em secreto. Em secreto. E aí você chega e fala assim: Senhor, o meu marido está lá dormindo. Eu estou aqui toda atribulada, meu marido está lá no sono profundo, parece que pode cair a casa aqui que ele nem acorda. Talvez ele esteja aí nesse lugar aos pés do Senhor, em silêncio, alimentado pela unção do Espírito Santo. E você está aí como Marta, toda esbaforida, toda apavorada. Lições dessa história que nós tiramos: equilíbrio.
Esse episódio ele nos ensina sobre a necessidade de equilíbrio entre as ações do serviço. Tudo começa no servir. E qual a minha primícia do servir? No lar. Então, muitas das vezes você pode estar aí infantilzinha demais. Não, servir? Não, que isso? Casei, se quiser, vai pro fogão, vai fazer comida. Eu não tô aqui para servir marido, eu não tô aqui para lavar cueca de marido. Se vira, a máquina que lava. A máquina que lava. O servir do feminino, mas em amor. Em amor. Se eu tenho uma cueca para lavar do meu marido, graças a Deus é porque eu tenho um marido. Se eu tenho um almoço para servir no domingo, é graças a Deus porque eu tenho uma família para servir. Ah, mas eu trabalho tanto fora, eu chego em casa no final de semana, eu só quero descansar. Descansar. Muitas das vezes a gente serve muito fora e esquece que a nossa prioridade é nos servir dentro. Ela começa dentro. Então, se avalie. Se você está aí em desequilíbrio, servindo demais fora, servindo na igreja, se acumulando de obrigações, de tarefas, de fato não vai sobrar tempo para você servir no lar. Não vai sobrar tempo. E a contemplação, adoração e escuta da palavra de Deus na vida cristã. A adoração é rendição. É rendição. Então eu me rendo à tua presença, Senhor, porque em todo tempo e lugar, ai de mim se não fosse o Senhor. É o Senhor quem me conduz, é o Senhor quem me guia. Vai ter momentos aí que vai, como se diz, subir fogo pelas ventas, vai. Ninguém é perfeito, mas é saber dosar, porque a vida não é linear. Ela é entre picos e vales. E a questão é o quanto eu permaneço no vale, o quanto eu permaneço no pico. Para mim saber dosar esse equilíbrio. Prioridade, Jesus ensina que a boa parte, ou seja, a devoção à sua palavra não deve ser negligenciada em meio às preocupações e agitações da vida. Quais são as suas prioridades? Diferentes formas de servir. A história também nos lembra que não devemos julgar outras pessoas por servirem demais de maneiras diferentes, pois o serviço pode assumir formas distintas. Se para aquele lá que está servindo demais fora está bom, mas talvez isso esteja trazendo consequências para dentro. Talvez aquele filho que não está sendo assistido, o marido que não está sendo assistido, as minhas funções, a organização do meu próprio lar está deixando a desejar. E aqui para concluir, eu fecho com do dever ao prazer. Nós temos um texto em Salmo 119, 41 a 48, que ele vai nos dizer o seguinte: nesse salmo, a palavra prazer é dita 8 vezes por Davi. No Salmo 119, Davi nos fala sobre o seu prazer na palavra de Deus. E ele usa a palavra prazer 8 vezes. Ele diz: terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. As palavras do salmista, terei prazer, indicam que é um ato deliberado de sua vontade. É um ato deliberado de sua vontade. Ou seja, eu tenho prazer naquilo que eu faço. Eu tenho prazer no servir, porque quanto mais eu sirvo, mais eu serei servido. Todo mundo, nós estamos num ciclo de servidão. Quem chega com a mercadoria para me entregar aqui na loja está me servindo. Eu estou servindo com o meu serviço, eu estou servindo com a minha terapia. Se eu vou numa loja para comprar algo, a atendente que está ali está me servindo, né? Ah, ela não faz mais do que a obrigação dela de me servir e me servir bem, porque ela está sendo paga para isso. Então, quando eu sou mal atendida, será que essa pessoa está tendo prazer no seu servir? Ou será que ela está ali por uma obrigação, por uma necessidade? Porque a gente sabe que o dinheiro está a serviço da vida. E ele precisa também me servir. Mas se ele não é o suficiente, se ele nunca chega, se ele chega e eu não vejo para onde ele vai, isso também são sintomas de que algo possa estar disfuncional na sua vida e o problema nunca é o problema. Então, para concluir, eu deixo aqui. Quem é você?
nesse presente momento? Você tem convidado o Senhor para se assentar à sua mesa? Você tem convidado essa presença ilustre para estar à tua mesa, nas tuas refeições, no teu alimento físico e também nesse presente momento agradecendo e se alimentando da presença dele? Qual das duas está certa? Porque é dentro desse equilíbrio, né, que eu vou no flow da vida, porque vida é movimento. E se eu não consigo me equilibrar, fatalmente eu irei aí para murmuração e para reclamação e não terei prazer de viver a vida que eu recebi. Eu deixo aqui esta palavra, se fez sentido para você, se você aí se identificou, né, com alguma dessas duas, ou se você sabe que está aí conseguindo equilibrar a vida entre essas duas funções. Se quiser compartilhar alguma percepção que veio, estou à disposição. Faça um extraordinário, um maravilhoso e um excepcional dia. Um beijo no coração e até breve. Quem é você, Marta ou Maria?